Um brasileiro, o Gabriel, de 33 anos, que é segurança de uma boate, ou era segurança de uma boate, em Granada, na Espanha. Olha isso aqui, gente, é um brasileiro, um caso nosso. O Gabriel está ajoelhado, ele já tinha recebido 14 facadas. Parece a cena de um filme de terror, ou de repente um cenário de guerra. Aqui do lado é o Fernando. O Gabriel já está ajoelhado, ele está sem forças. Isso me dói tanto o coração, porque aqui nós temos um pai de família. Ele é ajoelhado, sem forças, pedindo clemência, e o Fernando olhando nos olhos dele. Algumas testemunhas dizem que ele dizia: "Eu não te avisei que eu iria te matar", e ele xinga o Gabriel. Ele sente prazer no que ele tinha acabado de fazer. Sabe por que o Fernando está assim tão revoltado? Porque dias antes, o Gabriel tinha separado uma briga dentro de uma boate em Granada, lá na Espanha. Gabriel é um brasileiro. Ele só foi lá para separar os dois brigões. De um lado, um homem que não foi identificado. Do outro, o Fernando, conhecido como El Vapor. Talvez porque ele sempre se irritasse muito rápido. Sabe a pessoa que pega pressão? É o tal do El Vapor. Como eles foram separados, o Gabriel, sempre muito forte, ele colocou a mão no peito do Fernando e afastou. E obrigou o Fernando a sair da boate. O Fernando começou a fazer ameaças nas redes sociais. "Olha, Gabriel, é o seguinte, eu sei que você é brasileiro e eu vou te pegar, vou te matar." E ele começou a ameaçar também a família do Gabriel. O Gabriel foi até a delegacia, ele pediu ajuda, mas a ajuda não chegou. Até que o Gabriel pensou: "Poxa, esse cara vai acabar fazendo alguma coisa contra a minha família, eu vou resolver isso aqui." Mas ele marcou um encontro para pedir desculpas, para fazer as pazes. Quando ele chega num lugar marcado, me dá a imagem agora, por favor. O lugar marcado é exatamente esse que você está vendo agora. O Gabriel acaba sendo atingido por 14 facadas. O Fernando é esse homem que está andando com um círculo no meio ao lado dos policiais. Ninguém entende essa cena. Como é que um assassino, com a vítima ali agonizando, o Gabriel ainda estava vivo, mas ele já estava desfalecendo. São os últimos segundos, os últimos minutos da vida dele. O Fernando fuma, o Fernando está dentro da área que foi marcada pela polícia, mas ele não está algemado, ele ainda não tinha sido preso. Como assim? É outra cena que revolta. Nós fomos à procura de informações. Nós queremos um esclarecimento desse caso. Por que o espanhol tira a vida de um brasileiro e fica assim tão folgado? Me dá a imagem mais uma vez. Você vai entender agora toda a história por trás de uma foto que está percorrendo o mundo e chamando a atenção pela crueldade. Põe no ar. Esses são os últimos minutos de vida de Gabriel de Jesus. O brasileiro de 33 anos está de joelhos, o rosto marcado pelo desespero e o corpo cheio de feridas. Na frente dele está Fernando. O homem grita, ameaça Gabriel. Nos registros seguintes, Fernando se levanta, vira as costas para Gabriel e segue. Gabriel cai no chão, o socorro é chamado, mas é tarde. O rapaz não resistiu aos 14 golpes de faca no estômago. Ele foi assassinado de uma maneira tão brutal, tão cruel. Gabriel tem 33 anos e trabalhava como segurança noturno em uma boate na Espanha. Ele foi para lá ainda criança. A mãe levou ele e os dois irmãos mais novos em busca de melhores oportunidades e, claro, para fugir da violência. Gabriel tinha apenas 10 anos quando chegou na cidade espanhola. Ele cresceu, casou e teve 2 filhos, um de 13 e uma de 7 anos. Ele se dividia em 2 empregos, era segurança noturno durante o verão, pedreiro durante o resto do ano, mas também tinha uma paixão, a de preparador físico. Amava esportes e odiava brigas. Até que o brasileiro cruzou o caminho com Fernando, bem conhecido na cidade, principalmente pelo apelido de El Vapor. O El Vapor tem uma ficha extensa na polícia espanhola. Com o histórico de brigas de rua, ele já era temido em Almuñécar, bairro da cidade espanhola em que aconteceu o crime. Ele é o homem que aparece nas fotos, o agressor que matou Gabriel. Esta es la cara alegre, pero cuando veas mi cara verdadera, compadre, es que tú conoces a tu amigo o que tú te quieres enfrentar a mí, ven y te presentas aquí conmigo. Si tú quieres una guerra conmigo.
Esse foi um dos vários vídeos publicados nas redes sociais, onde Fernando faz ameaças diretas a Gabriel. Nosotros vamos a ir a tocar a puerta, a ver quién tiene problema con nosotros, para hablar cara a cara. Toda essa história começou há 5 meses. Gabriel estava na casa noturna onde é segurança e precisou separar a briga de Fernando com outro rapaz. Fernando conhecia Gabriel e achou que não seria expulso da boate. Mas Gabriel fez apenas o trabalho dele. Não pode deixar que ninguém brigue dentro da discoteca. A partir daí começaram as ameaças. Y que yo no voy a módulos de respeto, que todo el mundo lo sabe, ¿eh? Que yo siempre voy a pozos. Que voy a pozos 8451, 8451, 8451. Los demás para mí son todos de terra. De chivato violeta. 851 é um pavilhão da prisão espanhola reservada aos prisioneiros mais perigosos. Como esse vídeo é pelo menos 50. 4581 onde ficam os mais perigosos, os assassinos, que ele não se importa, ele não importa entrar aí. Ele já está acostumado a entrar e sair daí. A mãe pediu ao Gabriel que ele fizesse uma denúncia na polícia, mas o filho acreditou que uma conversa resolveria o problema. Marcou um encontro com Fernando. Não esperava que o homem fosse armado com uma faca. Gabriel foi morto em uma esquina, à luz do dia, sem a menor chance de defesa. Um crime testemunhado por moradores que viram tudo da janela de casa. 5 meses de ameaça e Gabriel sempre procurando conversar com ele, fazer as pazes com paz. E falou para ele um momento, se você quiser a gente marca um encontro na praia, mão a mão, não com navalha. Se você quer brigar comigo na mão, a gente vai na mão. Mas ele não quis em nenhum momento, ele não quis. E o que os mesmos moradores flagraram foi outra imagem revoltante. Depois de assassinar Gabriel, Fernando não foge. Ele fica ali, ao lado da vítima, enquanto chega o socorro. Gabriel ainda se mexe. Fernando não está sozinho, ele chama conhecidos. Fuma um cigarro, coloca algo na boca, limpa as mãos ensanguentadas com um lenço, sem mostrar nenhum arrependimento. Não pode deixar um assassino fumando um cigarro enquanto meu filho estava no chão, sem esposa, andando e gritando e andando para um lado e para outro tranquilamente. Tanto que tinha um amigo que estava do outro lado, ele entregou o telefone dele com as ameaças que ele tinha feito para o meu filho, para que a polícia não pegasse o telefone. E a polícia estava lá e não fez nada. Horas depois, Fernando foi às redes sociais e fez uma publicação com um texto polêmico. Quando as pessoas veem a realidade da vida das notícias e acreditam, suas consciências já estão atrasadas e seus comentários são engolidos de forma arrogante. Estou farto das suas conversas com pessoas que sempre me dizem que você é um macaco. Fernando foi preso horas depois do assassinato. Ele resistiu e precisou ser sedado. A morte de Gabriel levou moradores de Grenada a fazer um protesto na porta da delegacia. Eles pedem o mesmo que a família, que Fernando seja condenado à pena máxima. Aqui não tem cadeia perpétua, mas tem uma cadeia que é permanente e logo se revisa, depois de 25 anos, se a pessoa merece sair ou não merece sair. Então a gente está lutando para que ele tenha cadeia permanente e revisável. O Consulado do Brasil em Madrid e a polícia da Espanha foram procurados para comentar o caso, mas ainda não se pronunciaram. Josilene deixou o Brasil para fugir da violência que a alcançou a mais de 8.000 quilômetros de distância. A mãe só queria proteger o filho. A única coisa que eu tenho agora é que ter força para lutar e para que façam justiça pela morte do meu filho. Porque ele não merecia, eu acho que nenhuma mãe merece passar pelo que eu estou passando. Nenhuma mãe do mundo merece esse sofrimento. Minha gente, a mãe falou de uma coisa muito séria. Nós não tínhamos entendido ainda o que ele passava no vídeo, porque quando ele está ali de pé, ao lado do Gabriel que estava agonizando, ele entrega alguma coisa para alguém e a mãe fala que descobriu que ele entregou para um amigo o aparelho celular que tinha as provas. Era um aparelho com muitas mensagens que ele acabava mandando, ameaçando, olha, aqui. Exatamente. Ele acabava mandando e ameaçando o Gabriel. Então ele já se desfez dessas provas, entregando para o amigo. E eu estava analisando aqui que é aí que nós entendemos, por exemplo, a luta lá do Vinícius Júnior na Espanha. Porque ele diz que o racismo lá é muito mais forte, né? Muito mais enraizado. E eu entendo aqui. Você viu que esse Fernando, ele fala com muita vontade que ele quer ir para o setor, para o pavilhão
lá da penitenciária, onde ficam apenas os bandidos perigosos. Ele já foi preso algumas outras vezes por ter batido, ter brigado, mas não ficou muito tempo e ele não foi para esse pavilhão. Então ele queria ir para lá, para mostrar que ele é realmente um cara fera. E ele xinga o Fernando, o Gabriel, de macaco, mas com ofensa, com raiva. Tá vendo esse racismo que o Vinícius Júnior quer combater lá? É justamente isso, que às vezes as pessoas não entendem. Ah, mas não é mimimi? Não, não é mimimi. Sabe por quê? Porque na cabeça de alguns idiotas, a pessoa quer que aquele que está sendo xingado seja tratado como um ser humano inferior. Que é o que a gente percebe aqui o Fernando fazendo, sabe? Ele xinga como se ele quisesse dizer, cara, eu tenho raiva de você. Por que ele tem raiva? Então, porque ele considera o Gabriel um ser inferior. Qualquer um que merece morrer. E aí você percebe que por isso que a polícia não faz nada. A polícia não faz nada, porque eu também acho que a polícia tem policiais lá que eles concordam que existe o preconceito, existe muito preconceito, principalmente contra o negro. E contra o brasileiro também. Exatamente. Aí se ele é preto e é brasileiro, fica pior ainda. Aí eles são perseguidos. O correto seria prendê-lo na hora ali, dar voz de prisão, algemar e botar num carro e levar para a delegacia. Não, ele fica ali conversando com todo mundo, fumando à vontade, até a pressão. Por isso que é necessário fazer pressão. Se não se fizer pressão, a condenação dele vai ser muito pequena, hein? Tem alguns seres humanos que já decidiram, eles querem ser assim, não sei porquê. Não adianta você gastar sua lábia, sua saliva para tentar conscientizar. Ele quer ser mal, ele sente prazer na morte dos outros, ele sente prazer em diminuir os outros. Então que ganha a pena máxima, que é de 25 anos e que pode ser revisado depois. Lá na Espanha a lei é essa, fica 25 anos, mas depois de 25 anos a justiça vai decidir se a pessoa sai ou se ela continua. E eu acho que esse Fernando ele vai continuar, sabe por quê? Ele gosta de dizer que ele é bandido, ele quer ir para aquele pavilhão onde as pessoas se matam, então ele vai fazer besteira e vai continuar lá. É o lugar dele, né? Decidiu o próprio caminho.